Beleza. Então, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. Acho que é o penúltimo do ano, né? Semana que vem acho que vai ser o nosso último Momento Abrate do ano. E como a gente vinha falando na semana passada sobre sorteio de raias, principalmente porque a gente teve aí um incremento na regra, né? Então, a gente teve as sorteios das raias nas retas. Hoje a gente vai falar dos sorteios nas corridas de 200 e 300 metros. A gente pensa numa corrida só com uma curva, e aí a gente já vai estar falando em relação a essa disponibilidade das raias para esse tipo de corrida, né? Então, para a gente falar como colocar os atletas nas raias, é importante a gente também buscar como que vêm sendo compostas essas séries. Então, imaginando, né, que na primeira fase que os atletas aparecem, né, seriam ranqueados numa distribuição determinada numa lista apropriada de resultados válidos alcançados durante um período pré-determinado. O que que é isso? Ah, teve até tal dia para conseguir índice, e aí se tem um ranking dos atletas. Então, o regulamento vai definir como que vai ser nessa primeira entrada deles. Antigamente era tudo sorteado. O problema é que se sorteava os melhores na primeira, na única série juntos, e aí os melhores acabavam não indo para a fase final, né? Então, a gente tem aí um exemplo que eu busquei ali do Campeonato Mundial que aconteceu agora em Tóquio. Vejam que a gente tem 6 séries da primeira fase dos 200 metros homens. Vejam aqui, ó, que a gente tem aqui é a colocação, porque eles já fizeram o resultado final aqui dessa série. Mas observem que na primeira série a gente tinha 8 atletas, na segunda série, Não oito está passando, atletas. Claudinho. Oi? Tá, Ah, não não tá está passando? aparecendo para nós. Ixi. Não. Então, Agora tá. beleza. Agora sim. Então, tá bom. Então, aqui, ó, na primeira série, a gente tinha 8 atletas. Na segunda série, essa já é a quarta série, desculpe, tá? Ele tá atrasado aí na imagem para vocês, tá? Mas aí, ó, já tá a quarta série. Vejam que a gente tinha 9 atletas nessa série. Depois, na quinta série, a gente tem também 9 atletas nessa série. Na próxima, mais 9 atletas, ou seja, era uma pista que tinha mais de 8 raias, então como que eles fizeram a distribuição desses atletas para dentro dessas séries? Mas depois dessas séries que para essa competição eram já qualificados para a próxima fase, que é a próxima fase é a semifinal, são os 3 melhores de cada série por colocação, e depois desses 3 primeiros por colocação de cada série, mais 6 melhores tempos, tá? Então, essa é a definição do regulamento dessa competição. Então, após essa primeira fase, para as provas, incluindo os 400 e até 400, os revezamentos incluindo 4x4, né, a gente vai ter baseado em colocação e tempo. Em algumas provas, inclusive, a gente só tem por colocação, mas nessa daqui a gente já viu como é que foi, né? E aí a gente vai verificar dos primeiros colocados, quem é o primeiro colocado mais rápido, quem é o segundo colocado mais, o primeiro colocado de uma série que está em segunda mais rápida, o vencedor da terceira série mais rápida, o vencedor da quarta série mais rápida, e assim vai até a sexta série. Aí a gente vai continuar nesse ranking, pegando o melhor segundo colocado, depois o segundo melhor segundo colocado, depois o terceiro melhor segundo colocado, e até chegar ao sexto segundo colocado. Aí a gente inicia com os terceiros primeiro, terceiro colocado, o segundo, terceiro colocado, até chegar ao sexto, terceiro colocado. E aí a gente vem pela colocação por tempo. Então, nessa mesma lista, daí eu vou colocar o melhor tempo, o segundo melhor tempo, até chegar ao sexto melhor tempo, porque a gente está falando dessa competição com aquele exemplo. Então, eu tenho uma lista com 24 atletas, e aí eu vou fazer 3 séries de semifinais. Como que a gente vai fazer? É distribuição em zigue-zague. Então, dessa lista, eu vou colocar o que está em primeiro ranking numa série, o que está em segundo na outra série, o que está em terceiro na outra série. E aí eu pego e faço esse zigue-zague.
Eu venho do 3, venho para cá, então o quarto desse ranking vai estar aqui na mesma série que o 3. Aí eu subo para o 5, 6. Quem está no 6, o 7 vem para a mesma série e eu vou fazendo esse zigue-zague, como vocês estão vendo meu mouse passando aí na tela, tá? Então, isso a gente vai fazendo até chegar ao último dessa lista. Quando a gente visualiza o que está aqui, eu consigo verificar, né, que aqui está a lista dos 24, naquela ordem que a gente falou. Dos primeiros colocados de todas as 6 séries, este é o mais rápido, esse é o segundo mais rápido, esse é o terceiro mais rápido, e assim vai até o sexto dos primeiros colocados. Aqui eu tenho os segundos colocados. O segundo mais rápido, o segundo mais rápido, o terceiro segundo mais rápido, e assim vai. E a mesma coisa para os terceiros colocados. E aí eu venho os classificados por tempo. E aí a gente vai fazer aquele zigue-zague que a gente acabou de ver. Mas com esse zigue-zague, depois de colocar ou definidas as séries, a gente tem que distribuí-los nas raias em cada uma das séries. E vai depender se eu vou colocar numa pista com 8 raias ou numa pista com 9 ou 10, mas utilizando somente 8 raias, que é o caso aqui. Então, veja que o sorteio das raias para as corridas de 200 e 300, aqui está errado, não é só em pista de 8 raias, é quando a gente usa 8 raias, né? Um sorteio para os 3 primeiros atletas ou equipes melhores colocados na posição nas raias 5, 6 e 7. Então, os que estão melhores colocados daquele ranking lá que a gente viu, a gente vai pôr nas 5, 6 e 7. O próximo sorteio vai ser 4 e 8. E o último sorteio, as raias mais internas, que são a 1 e a 2. Então, vejam, a gente tem essa lista, como que a gente vai fazer esse zigue-zague. Vejam que aqui a gente está vendo uma linha horizontal, mas a gente vai trabalhar na vertical. Não se assustem com essa bagunça, olhem o que está em verde, tá? A gente não vai falar hoje porque não vai dar tempo, né? Que depois a gente tem que ajustar para tentar não deixar atletas do mesmo clube, do mesmo país ou do mesmo estado na mesma série, mas aqui a gente não vai se importar com isso, tá? A gente só usou esse exemplo, não é o real que aconteceu para as semifinais, tá? Então, imaginem, a gente tem, né, aqui os melhores tempos que a gente já colocou esses atletas da primeira, é, dessa primeira, aqui, nessa parte aqui eu estou colocando primeira semifinal, segunda semifinal, terceira semifinal, tá? Então, os que estão melhores colocados naquele ranking, veja, ó, nessa distribuição que eu estou colocando na vertical, eu tirei da horizontal e estou pondo na vertical. Esse é o melhor primeiro colocado, esse é o segundo melhor primeiro colocado, esse é o terceiro melhor primeiro colocado, venho para a mesma série, é o quarto melhor primeiro colocado, quinto melhor primeiro colocado, sexto melhor primeiro colocado, o primeiro segundo melhor colocado e assim vai. Então eu vou pegar e vou sortear nas raias 5, 6 e 7 esse grupo de atletas, tá? Então, para isso, eu vou colocar aqui ó, na raia 5, 6 e 7, raia 5, 6 e 7, raia 5, 6 e 7. Aí, depois disso, a gente vai pegar a continuidade, né, desse zigue-zague que a gente fez, a gente vai pegar o que está em 12º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º e 18º, aqui eles já fizeram uma pequena alteração, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai sortear 3, 4 e 8. Então, a gente vai olhar aqui que a gente vai deixar na raia 3, 4 e 8, 3, 4 e 8, 3, 4 e 8. E lembrem que pode ser aquela mistura, né? Não precisa ser nessa ordem. Eu posso pôr 6, 7, 5, posso colocar 7, 5 e 6, né? A gente pode estar fazendo essas variações. E depois dessa distribuição, a última distribuição vai ser para os piores colocados nas semifinais. Então, se eu terminei no 18, a gente segue lá 19, 20, 21, 22, 23 e 24, né? Então, a gente vai ter as distribuições na raia 1 e 2, raia 1 e 2 e raia 1 e 2 para esses piores colocados. Então, se a gente fosse pensar numa pista com 9 raias, tá? Então, a gente fez a distribuição pensando numa pista com 8 raias.
Se eu for distribuir esses mesmos 8 atletas numa pista de 9, a gente costuma deixar a raia um como preservada, para que a gente não use a raia um. Então, a gente só vai fazer essa troca, né? Então, eu tinha lá a raia um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu só corrijo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu tenho o mesmo grupamento, né, de raias para essas distribuições. Então, isso é o que a gente faz, independentemente do número de raias que tenha a pista, mas sim utilizando para 8 atletas, tá? E aí, quando a gente tem 9 raias em uso, quando a gente tem 9 raias em uso, essa é uma nova regra, né? A gente não vai distribuir só 3 primeiras raias, depois outras 3 e depois outras 2, porque eu tenho uma a mais. Então, a gente vai primeiro distribuir 4 raias, depois a gente distribui 3 raias e, por último, mais 2. Então, como é que fica? A gente vai ter a raia 5, 6, 7 e 8, depois a 3, 4 e a 9, e as piores ficam lá para o último sorteio, que é a raia um e raia 2. Então, vamos ver, aqui é um exemplo, né? Colocando aqui nesse ranqueamento por tempos, vejam que esse é o melhor tempo, esse é o segundo melhor tempo, o terceiro melhor tempo, o quarto, e assim foi, né? Porque essa foi a distribuição. Vamos imaginar que eram os 2 primeiros colocados de cada série e os 3 melhores tempos, por exemplo, né? Então a gente tem a sequência de como eles estão ranqueados para essa série, né? Ou para essa final, por exemplo. E aí a gente vai ter a distribuição das raias. Então, os melhores colocados a gente vai colocar na 5, 6, 7, 8. Depois, a próximo sorteio. Opa, o próximo sorteio vai ser a 3, 4 e a 9. E aí, o último sorteio vai ser a um e a 2. Então, parece bastante complicado, né? Na próxima, a gente vai falar das corridas de 400 e 800 quando sai a largada é raiada, mas o que é importante a gente tentar lembrar é que quando a gente faz a distribuição das raias, nas retas, a gente usa primeiro as centrais e aí a gente vai passando para as laterais. Lembrem que quando a gente tinha só uma curva e uma reta, né, que era só 200, agora tem os 300 também, que usam mais ou menos essa mesma distribuição de curva, a gente sempre olha para a raia 7, tá? Então, a gente tem 7, 6 e 5. Depois, a gente passa para 8, 4 e 3. E, por último, a 1 e o 2. E quando a gente tem 9, aí a gente vai incluir a 8, pensando na 7. Então, é 7, 8, 6, 5. Aí vem 4, 3 e 9. E, por último, a 1 e a 2. E aí, para falar do último sorteio, tanto para provas com 8 raias sendo usadas, quanto para provas com 9 raias sendo usadas, a gente finaliza na semana que vem, tá bom? Gente, um grande beijo para todos, um bom final aí de semana, e semana que vem a gente se encontra. Beijos no coração de todos aí. Tchau, Tchau. tchau. Uma boa noite a Boa todos. Então, boa noite. Boa noite. noite.